I2 MTV. O seu mundo infinito. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu programa favorito, Visão Juvenil. Olha, hoje, terça-feira, nós estamos aqui e temos excelentes convidados e um tema bastante pertinente. Hoje nós vamos falar sobre conflitos de gerações. E, olha, uma vez que estamos a celebrar o Outubro Rosa, nós recomendamos a todos que estão aí em casa a verificarem, principalmente as mulheres, a verificarem o seu estado de saúde, porque o cancro da mama é a quarta doença que mais mata a nível mundial. Olha, eu vou convidar para este grande painel Pedro Fernandes, que é ator, e Adão Mavungo, que é palestrante. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Olha, uma vez que estamos a celebrar, estamos numa época da pandemia. Então, está tudo bem? Está tudo bem. Olha, Adão, está tudo bem? Está tudo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olha, nós hoje vamos falar sobre conflitos de gerações. Pedro, quando se fala de conflitos de gerações, como o que é que lhe vem na alma? Sendo já uma pessoa bastante conhecida e com uma idade também avançada, né? O que é que lhe vem na alma? Bom, antes de mais, o meu muito bom dia ou boa tarde. E agradecer o convite que me foi formulado para este programa. Bom, falar de conflito de gerações vem na alma a ideia de que, portanto, noutro tempo, não é? Noutro tempo, ou seja, num período passado, nós tivemos um modelo de vida completamente moldado para uma linhagem. E à medida que o tempo vai passando, não é? Com o avanço tecnológico, com a globalização, há uma tendência de haver muitas diferenças em termos de relações entre as pessoas e tudo mais. Então, daí é que... Ok. Adão, quando estamos a falar de conflitos de gerações, na sua visão como palestrante e como jovem, o que é que lhe apraz dizer? Ok. Antes quero agradecer pelo convite, não é, que me foi formulado e mais uma vez estar aqui. Falando sobre gerações, nós temos que traçar aqui dois contextos. Temos que ver dois contextos aqui. Vamos ver a geração atual, Sim. não é, que é jovem. Ok. Uma geração que é baseada em redes sociais e Sim. tecnologia. Sim. E temos a geração dos nossos pais, que é a geração passada. Exato. Ou seja, nós vamos só contextualizar duas coisas aqui. Nós queremos falar de gerações, nós devemos ver a geração passada, como eu dizia, dos nossos pais, né? Eles acham que nós estamos tão acelerados, e temos a geração atual, que é a nossa. E nós, quando olhamos, quando observamos nossos pais, nós temos dito que eles são ultrapassados, passaram, não sabem praticamente quase nada. E, no outro lado, nossos pais também dizem que não, nós estamos muito acelerados, em que devemos aprender com eles. Então, em suma, eu queria trazer os pontos, vou deixar depois, não é? Contextualizar isso num contexto social e num contexto bíblico, que depois vou dar mais o subsídio. Ok. Mas, como jovem e a sua visão, a nossa geração, será que a nossa geração é modular? A nossa geração tem uma linhagem? Como jovem? Olha, eu diria assim, a nossa geração tem sim uma linhagem, porque nós temos que saber que nós devemos aprender de acordo aquilo que a sociedade nos oferece, de acordo com a nossa geração. Ou seja, nós estamos numa geração em que as coisas estão mais aceleradas. No outro lado, por exemplo, não se falava muito de currículo na geração dos nossos pais, porque vinham de uma fase agrícola, após a Revolução Industrial. Hoje em dia, não. Nós estamos numa era tecnológica. Os jovens precisam se atualizar cada vez mais. Então, eu vejo nisso em que não vejo um erro nos jovens, ok? Aquilo que pode ser o erro para os nossos pais, eu não vejo um erro nós como jovens. Então, em suma, é isso que eu poderia dizer. Pedro, olhando taxativamente para essa geração, acha que nós temos estado a caminhar bem?
Bom, Comparando com a geração dos nossos mais velhos, nossos pais. bom, eu acho que isto é subjetivo, não é? Isso é subjetivo, porque a tendência das pessoas é darem passos progressivos. Sim. Agora, dizer aqui se estamos a caminhar bem ou a caminhar mal, acho que isto é um bocadinho paradoxal. Mas não acha que a geração dos nossos pais, comparando com a nossa geração não está mais desenvolvida, não está mais atualizada? Bom, é que o colega acabou de dizer há bocadinho, não é? Nós, no tempo dos nossos pais, eles tinham um outro modelo de vida, não é? E, consequentemente, também acho que eram mais apegados a um modelo em que era tudo muito mais tratado de forma rudimentar ou como, por exemplo, a base da alimentação era mais virada para a agricultura e não só. Entretanto, hoje já temos um avanço tecnológico na qual nós, quer dizer, temos uma fusão daquilo que é do campo com aquilo que é industrial. Então, o que é que mudou? O que é que mudou a geração passada e essa? Portanto, comportamentalmente, acho que muita coisa mudou. Ok. Acho que noutra hora nós éramos, os nossos pais, não é? Eram muito mais humildes, muito mais sinceros, muito mais solidários. E hoje há uma tendência das pessoas serem muito mais egoístas, são muito mais ambiciosas e automaticamente também existe uma tendência de separatismo, não é? Entre uma classe e outra, entre um meio e outro. E pronto, isso tem a ver também com os efeitos que hoje tudo oferece, tecnologia e Acha etc. que nessa geração nós temos estado a perder alguma credibilidade, ou seja, a nossa essência, aquilo que é a nossa identidade, a nossa cultura? Acha que com o avanço tecnológico, acha que temos estado a perder de alguma forma? De alguma forma, penso que sim. De alguma forma, penso que sim. Principalmente, falo essencialmente para aquilo que é o nosso país, né? Acho que nós precisamos de fazer uma antivisão do passado no sentido de resgatarmos determinados valores morais, cívicos e culturais. E penso que existe um grupo, principalmente o grupo dos atores, os artistas, tem feito uma luta muito renhida para o resgate desses valores, né? O resgate do valor cultural. Entretanto, talvez também com o efeito do modelo de vida que se leva no país, não é? Essencialmente no nosso país, porque existem países que ainda são conservadores, ainda têm a linhagem de que é a referência do seu berço. Mas para nós temos que trabalhar um pouquinho mais, não, temos que trabalhar muito mais para resgatarmos determinados valores. Adão, acha que temos estado a perder de alguma forma a nossa identidade? Temos sim. Com o avanço tecnológico? Temos sim, porque vamos analisar uma coisa. Hoje em dia, com a mídia, a internet e nossas redes sociais, o que é que nós estamos a aprender hoje em dia? Nós notamos que jovens querem importar, né, aquilo que é a realidade de outros países. O que se vê no Brasil, o que se vê nos Estados Unidos, e eles querem trazer aqui na nossa realidade. Nós sabemos que a nossa realidade é diferente, nós somos africanos e eles são europeus, até o nosso uso e costume é diferente deles. Vamos analisar uma coisa. Se nós formos analisar, por exemplo, a geração dos nossos pais, eles vinham de uma fase agrícola e depois a Revolução Industrial. E, na altura, as pessoas sentiam-se à vontade de viver no campo. Hoje em dia, não. Ninguém quer mais viver no campo. Ninguém quer viver na aldeia. Todos querem viver na cidade. Ou seja, os jovens, hoje em dia, estão numa era da informação. E os jovens estão muito acelerados à busca de informação. E eu acredito que nós temos que rever os nossos direitos. Acha que estamos a ser aculturados cada dia que passa? Eu acho sim. Acho sim, porque uma das formas que eu posso dizer é que hoje em dia o vestuário já é diferente em relação ao como usavam os nossos pais, né, anterior. Ok. Então, eu acho que sim. Quando se fala que a juventude está perdida, a quem nós podemos imputar esta culpa? Aos pais, aos jovens ou à sociedade? Bom, a partida, chamamos a responsabilidade a quem diz que a juventude está perdida. Sim.
E também se levanta uma questão, está perdida por quê? Por quê? E quais são os efeitos dessa tendência da perdição da juventude? Eu não acredito muito de que exista uma verdade que diga que a juventude está perdida, não é? Então, acho que existe ali algum efeito ali escondido em algum canto, não é? E algum entretanto para que alguém venha dizer que a juventude está perdida. Porque vejamos uma coisa, eu pessoalmente, lembrar um pouquinho do meu passado, não é? Era de manhã, quando estudava no período da manhã, era de manhã ir à escola. Quando viesse da escola tinha a hora do almoço em casa com os pais. Depois de seguida tinha que fazer a tarefa da escola. E o que é que fazia? Ia para o campo de futebol. E onde é que eu encontrava o campo de futebol? Encontrava o campo de futebol em vários cantos, não é? Em vários cantos. Tínhamos sempre uma zona onde era permissível a gente jogar a bola, não é? Eu falo de futebol, que gostava de futebol, mas tenho amigos que gostavam de basquetebol, tenho amigos que gostaram até de patinagem, iam para as escolas e faziam a prática desportiva. Porém, notamos que, por exemplo, no nosso seio, muitos destes campos foram banidos, desapareceram. Foram implementados neles determinados projetos que a gente até hoje não vê qual é o benefício social que ela traz para aquela zona. Então, se hoje nós temos um modelo em que permite com que alguém apareça a dizer que a juventude está perdida, então temos que identificar onde é que está este problema. Acha que a juventude está perdida? Eu sou da mesma opinião do colega, de que a juventude não está perdida. Porque o que nós notamos hoje em dia, a juventude quer informação, quer se atualizar. E não há erro em atualizar-se. Aquilo que os nossos pais, né, noutra hora, eles não faziam, quanto, por exemplo, as informações, eles quando notam que essa nova juventude está a fazer, né, quer se aprimorar mais seus conhecimentos, habilidade, não só, então eles notam isso que é uma perdição, mas não uma perdição. Quando nós olhamos principalmente aos jovens, aqueles jovens que tentam sempre se engrenar nas más práticas, acha que a culpa é dos pais? Bom, eu diria que taxativamente não. Taxativamente não. Porque vejamos uma coisa. Nós temos uma juventude e digo sinceramente, a Angola acho que é dos países africanos que tem uma juventude muito intensa, muito forte. Muito forte. Muito forte, é de parabenizar. Nós vemos que ainda assim, a nossa juventude está sempre atrás, o colega disse que está sempre à busca de informação. A busca de informação é para fazer a atualização daquilo que é a atualização do mundo moderno, a globalização. Penso eu que a Angola, em termos de desenvolvimento econômico e social, não está a dar vazão para que a juventude acompanhe esta pedalada, ou seja, não está a proporcionar mecanismos para que essa juventude dê seguimento ao crescimento, não é? Entretanto, quando você tem jovens em busca de melhorias de situação, de condições de vida, tanto de formação profissional, acadêmicas ou mesmo de emprego, então nós estamos a ver um jovem ali cheia de vontade para tudo. Mas o que nós temos estado a ver, cada dia que passa, há vários jovens a emigrarem-se em busca de conhecimento também, não só de melhores condições de vida, mas que, em contrapartida, vai causando um vazio para o país. Acha que esse processo bom? Claro que não é bom. Claro que não é bom. Eu, por acaso, não sei ao certo quais são os números que são identificados estatisticamente no nosso país, nesta saída. Não acredito que também seja muito grande. Sim. Não acredito que seja muito grande, até porque hoje o grau de dificuldade para você sair do país é muito grande. Então, não acredito que este número é muito elevado. Agora, é bem verdade que quando você tem jovens e muitos, a maior parte deles, formados a emigrarem, crias um déficit no seu país, isso é lógico. Ok. Será que com a implementação das redes sociais perdemos alguns valores éticos? Acredito que perdemos, sim. E eu falo isso porque eu tenho notado hoje em dia, jovens já vivem por ilusões. Por exemplo, você pode ver que nas redes sociais todo mundo é perfeito. Você nota que as pessoas não têm erros. Você olha a vida que ele leva, por exemplo, em casa.
você nota que é diferente em relação a como ele se comporta nas redes sociais. Ok. E a outra coisa também que eu noto é que na rede social toda pessoa quer, como é que eu posso dizer? Quer aparecer. Quer aparecer. Ok? Quer impressionar. Ok. Ok? Quando em casa ainda não preparou bem aquilo que são os seus próprios deveres. Ok? Então eu vejo que as redes sociais realmente têm impulsionado muitos jovens, levado alguns em maus caminhos. Eu vejo isso, sim. O que é que antigamente, ou seja, o que é que nós hoje poderíamos fazer melhor que os nossos pais, né, fizeram, mas que atualmente nós perdemos? O que é? Bom, isso acho que é um bocadinho difícil de frisar o que é que fazer melhor, porque cada um é melhor a seu tempo. Ok. Cada um é melhor a seu tempo. Os nossos pais nos seus tempos eram muito bons, não é? E eles dizem isso, e até mesmo com pouca formação, eles gabavam-se da pouca formação que tinham, porque se calhar naquela altura se enquadrava com o modelo de vida que eles levavam, não é? E o contexto do momento. Mas agora é completamente diferente. Mas sobre os valores morais, antigamente e hoje? Sobre Olha a os valores avaliação. morais é o que já falamos um bocadinho aqui atrás. Sobre valores morais, é possível resgatarmos sim determinados valores morais, ou muitos, né? É possível. Acho que isso passa por uma vontade de cada cidadão, não é? E num todo passa por uma sociedade. A sociedade desenvolve com uma conjuntura desde a governação até a camada mais baixa, não é? Até a base. Então, por aí é possível. Sim. Acha que hoje os jovens têm uma referência? Ou só vivem por viver? Eu penso que não. Penso que os jovens têm várias referências. Eles não estão a viver por viver. Daí o esforço deles, a busca de melhorias de condições, de formação, informação e tudo mais, porque têm uma vontade. Hoje, se nós notarmos, temos jovens a fazerem investimentos em coisinhas pequeninas. Então, existe uma vontade muito grande de crescer. E, aliás, por trás de cada um de nós, não é? À medida que a gente vem crescendo, nós temos ali alguma coisa que precisa ser despoletada. Quando temos oportunidade, fica tudo muito mais fácil. Quando as oportunidades são barradas, fica tudo mais difícil. Uns com mais sorte que os outros, mas há uma vontade de se crescer. Acha que hoje os jovens têm uma referência? Eu acho que sim, porque analisemos uma coisa. Quando alguém toma uma iniciativa, um jovem, por exemplo, não é? Um projeto, suponhamos começar um negócio, é porque na sua mente ele quer se inspirar-se em alguém, se espelhar-se em alguém. Então vejo que jovens têm uma referência sim. Mas o que devemos fazer hoje em dia é dar mais privilégios a esses jovens, não é? Capacitá-los, acreditar nesses jovens de que são capazes. Acha que falta oportunidade para com os jovens? Vejo que sim, falta sim. Vejo falta oportunidade, por exemplo, na área educativa, por exemplo, formação. Há jovens com vontade, mas não têm, por exemplo, uma iniciativa, né, própria. Falta também de uma iniciativa, por exemplo, na comunidade em si. Okay. E não só. Eu vejo também o sistema, não é? O próprio o executivo, o governo, falo assim, também deve acreditar mais em jovens, porque todas as nações foram feitas confiando em jovens. E nós temos desculpa cortá-lo, nós temos muitos jovens formados, não é? Em várias áreas e não têm empregos. Prontos. Não têm empregos. Então isso é complicado. Tem muita gente formada, mas sem emprego. Exatamente. E não só, o censo diz que nosso país é maioritariamente jovens, não é? Sim. Então eu acredito que nós podemos sim mudar o rumo desse país aqui, acreditar nesses jovens. A falta de empatia hoje em dia, eu me recordo muito bem, na altura, quando eu vivia na aldeia, né, com meu pai, minha mãe, meus irmãos, sempre que meu pai ia à caça em busca de um animal, mas quando chegava na aldeia, ele repartia uma parte para aquela família, outra parte para aquela. Hoje isso acontece? Bom, acontece. Se calhar de uma forma muito mais reduzida, mas acontece. Ok. E note bem que, por exemplo, as pessoas que vivem, por exemplo, numa comunidade mais restrita, suburbana, por exemplo, né? Suburbana, têm um modelo de solidariedade diferente das pessoas, por exemplo, que vivem nos condomínios, que vivem nos prédios, não é? A vizinhança é muito mais coesa, o primeiro grito de socorro é do vizinho ao lado, não é? E no momento que até das tristezas você sente que existe ali uma solidariedade muito forte, porque as pessoas estão para todos os momentos.
não é? Ok. Então quer dizer que ainda temos disto. Ainda temos disto. Há situações em que a gente tem vizinhos, né, tem um bocadinho de mais posse que o outro e chega e lembra-se, olha, pega isto, leva lá no vizinho fulano, olha, isto aqui, leva lá no meu amigo fulano, ele gosta disto e não sei quanto. Ainda acontece isso, de facto. Olha, hoje nós estamos a ver até senhoras de estado de mãe estão em pé no autocarro e o jovem está sentado bem relaxado. Essas práticas todas, não acha que de alguma forma nós temos estado a perder aquilo que são os valores morais, como jovem? É sim, eu noto que jovens perderam aquele primeiro amor, que assim posso chamar, não é? Porque na altura as pessoas eram mais carismáticas, mais próximas, havia mais empatia, mas hoje em dia não noto isso. Porque na altura diziam assim, filho do outro é também seu filho também. Exatamente. A mãe do outro também é a sua mãe. Aquela senhora que fica de pé, por exemplo, no autocarro, é também a tua mãe. Imagina que se fosse a sua mãe. Pode sim conceder um lugar para ela. Mas nós perdemos essa empatia, esse amor. Então é preciso que haja mais a proximidade entre nós. Mais amor, sim. Pedro, como ator, o que é que o teatro, ou seja, o que é que ator, ou o teatro mesmo, né, faz para mudar a mentalidade diante de conflitos de gerações? Olha, é assim, o teatro tem uma importância capital em qualquer meio social, Sim. porque ele tem efeitos sobre o lado desportivo, político, social, econômico, tem até efeitos sobre religiões e tudo mais. O teatro como é que eu posso dizer, é um guia muito importante para a orientação das pessoas. Eu, particularmente, nunca fui muito aficionado ao teatro em termos como representação. Agora estou a trabalhar em projetos nesta fase, mas tenho muitos colegas e sempre acompanhei o trabalho deles e é um trabalho muito árduo, muito árduo. E é preciso muita boa vontade para lá estar. Entretanto, o teatro tem um efeito indescritível sobre qualquer sociedade. Acha que as administrações municipais deveriam trabalhar muito mais com o teatro a fim de mudar de mentalidade? Olha, não só as administrações municipais. Okay. Devemos falar das administrações todas. Okay. Devemos falar quer dizer, que cada um, porque todo mundo deve dar o seu apoio, porque o teatro é vida. O teatro é o despoletar de alguma coisa em que as pessoas se encontram e faz com que, por via da representação, transmitem toda a série de situações vigentes num país. Tanto as boas como as más, é tudo representado no teatro. Situações militares, ou de saúde, ou de igrejas, tudo passa ali pelo teatro. Então, penso que não é só as administrações que devem trabalhar nisso. A sociedade inteira. A sociedade em si, é verdade. E é de parabenizar as pessoas que trabalham arduamente em prol do teatro. Porque fazer teatro em Angola, meu amigo, não é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Acha que o Ministério da Educação deveria implementar uma disciplina sobre a intervenção social nas escolas? Eu acredito que se não tem, já deveria ter, sim. Já deveria ter, porque vamos analisar uma coisa. Nos tempos bíblicos, e eu conheço, por exemplo, bem a cultura judaica, né, porque eu formei nisso. Desculpa só cortar o coisa. Acho que existe uma cadeira no coisa que é a a educação moral e cívica. cívica, sim. Ok. Só que Mas essa cadeira não vi- vai muito a fundo. É mesmo isso. Os conteúdos que ali Sim. passam não vai muito a fundo. Não vai muito. Exato. Sim. Ok. É porque nós analisamos uma coisa. A Bíblia própria diz no livro de Provérbios, o próprio Salomão diz que ensina ao menino o caminho que deve andar, para quando cresce não se desvia. E eu vejo que esses princípios devem ser ensinados em casa. Eu não dou culpa aos pais, porque há miúdos que não crescem com seus pais, eles crescem com a avó, com tias, enfim. Mas eu noto que as famílias têm um papel importante. Precisamos dialogar mais com nossos filhos. Veja só uma coisa, algo que eu notei na cultura judaica. Todo o povo judeu, por exemplo, o pai senta com a mãe, os pais entram com os filhos, e eles passam uma mensagem aos filhos, de que tu serás isso aqui, tu serás um grande engenheiro, serás um grande jornalista, enfim, quer dizer, eles passam aquelas palavras positivas, os filhos vão crescendo com essas palavras, e isso faz com que os filhos se desviem do mal. Então, uma das formas que nós temos que fazer para livrar os jovens do mal é dialogarmos mais. Ou seja, de alguma forma Incentiva o filho a ter uma direção, porque honestamente falando, nós temos problema de direção. Ok.
os jovens têm muita vontade de aprender, mas lhes falta a direção. A direção. Alguém que chega e diz, olha, eu vou lhe ajudar a caminhar por aqui, mas tu tens que ser persistente. Então, nos falta essas pessoas nas nossas vidas. Há muitos jovens com muitos sonhos, Ok. mas que por falta de uma direção, os sonhos acabam mesmo por morrer. Procurados. Isto passa, penso eu que isso passa portanto, temos dito, a educação dos nossos filhos tem de sair de casa para a escola, não é? Não de escola para casa. Entretanto, nós temos situações em que os nossos filhos têm um comportamento em casa e lá fora têm outro comportamento. É necessário que nós acompanhemos os nossos filhos naquilo que é a educação passada na escola, não é? E, reciprocamente, nós passarmos à escola aquilo que é o modelo de educação dos nossos filhos em casa. Então, essa reciprocidade é que vai fazer com que nós consigamos ter o menino ali coeso e firme a seguir o seu caminho. Aqueles pais que saem muito cedo e só chegam lá no final mesmo da noite e que, às vezes, pela semana não têm aquele encontro com os filhos, não acha que isso também faz com que os jovens hoje não tenham aquilo que é o modelo a seguir? Olha, faz favor. Eu acho que isso não é a solução, não é? Não é a razão, digo assim. Porque eu vejo que há sempre tempo. Por exemplo, eles têm sábado e domingo, né? Que eles ficam com os filhos. A informação, quando é passada, quando nós preparamos bem a base, não tem como a pessoa, quando cresce, se desviar. A base é o que eu chamo? Aqueles 2 dias que os pais têm para ficar com os filhos, pode-se passar uma mensagem para incentivar os filhos. Então, eu vejo que isso não é a razão. Vão crescendo com isso, sim. E outra coisa que eu tenho notado é que os pais, hoje em dia, conversam menos com os filhos, não é? E a influência social também entra, né? É. Hoje nós temos muitos jovens que até em casa têm uma boa educação, mas quando estão na rua é outra coisa. O meio também. O meio em si. Porque isto é fruto daquela disparidade que existe entre a capacidade de uma determinada família e a capacidade de outra determinada família, não é? Então, você implementa um modelo na tua família, mas porém o vizinho não tem este modelo porque o tipo de vida que eles têm, o modelo de vida que eles têm é completamente diferente do que o seu filho tem. Okay. Mas porém, os amigos dos seus filhos, não é? São aqueles vizinhos, são os filhos daqueles vizinhos. Então, automaticamente, é preciso estarmos atentos também a isso, porque esta influência que estamos a referenciar agora cria efeitos negativos, porque ela associa aquilo que ele leva de casa, que é do bom, porque ele, na altura, está por identificar o que é bom, o que não é, então entra numa linha de conflito. E há uma tendência do negativo sempre afrontar o positivo, não é? Então, é preciso ter muito cuidado com isso. E não só, hoje em dia, dificilmente os pais conseguem escolher o tipo de amizade que seus filhos podem ter. Exato. Mas eu acredito que eles podem passar uma informação, uma mensagem, uma palavra, não é? De que saibam as pessoas na qual vocês vão andar convosco. Então, essa palavra é suficiente para os filhos. Ok. Sim. Olha, nós vamos fazer um curto e rápido intervalo. Okay. Não saia daí que nós voltamos daqui a pouco. Somos uma televisão jovem, com profissionais jovens. Trabalhamos para todos vocês. A nossa grelha de programação está recheada de informação, desporto e entretenimento. A E2MTV está totalmente equipada para servir em todo o território nacional. Cobrimos lives e todo tipo de eventos. Quer publicitar a sua marca, produto ou empresa? Entre em contato com a nossa área comercial. E2mcomercial@gmail.com. Ligue 946 43 18 72. Estamos em todas as plataformas digitais. E2MTV, o seu mundo infinito. Olá pessoal, eu sou Kitengo Kunga, ator e apresentador de TV. Estou com a E2M TV, um projeto de angolanos para angolanos. Acompanhe este grande trabalho
dessa juventude nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Venha cá ver o trabalho de jovens angolanos. E2M TV, o seu mundo infinito. Olá família, daqui fala para vocês quem? Talibã. Acompanhem esta televisão que é nossa, puramente angolana, E2MTV. Não só no YouTube, mas daqui a pouco também em outras plataformas. Estamos juntos. E2MTV, o seu mundo infinito. Olha, voltamos do nosso intervalo. Nós estamos a falar sobre conflitos de gerações. Não se esqueça, seguem as nossas redes sociais. Nós somos a E2MTV, lá no YouTube, Facebook, Instagram. Não se esqueça, subscreva o nosso canal do YouTube, E2MTV. Pedro, qual é o papel que a Igreja deveria fazer para moldar aquilo que é o pensamento da nossa juventude sobre conflitos de gerações, o respeito em si? Bom, eu na minha humilde opinião, acho que a Igreja faz muito. Sim. Acho que a Igreja já faz muito, porque nós vimos que a Igreja não se prende somente a passar a palavra do Senhor, não é? Mas também passa determinados aspectos educativos e até trabalha nos problemas sociais que existem na nossa sociedade. Ok. A mesma questão faço ao Adão. A Igreja e a sociedade. Qual é o papel que a Igreja deve continuar a fazer para moldar aquilo que é o pensamento, principalmente da juventude? Sim, na Igreja nós aprendemos, nós recebemos uma educação religiosa. Ou seja, a Igreja recebe a pessoa, ele vem na sociedade, ele vem já, por exemplo, delinquente, sem direção, sem rumo, enfim, com vários atributos. A Igreja recebe essa pessoa e ela molda a pessoa, muda o rumo desta pessoa. Ela deixa o mal e abraça o bem. Então, a razão pela qual que eu tenho notado que os Estados trabalham com as igrejas, porque eles sabem que a igreja joga um papel muito importante na transformação da pessoa. Exato. Adão, acha que aquilo que hoje nós chamamos de tabu afetou muito a juventude hoje? De que não se pode falar da sexualidade, não sei, familiar, da política principalmente. Acha que isso afetou a juventude e que a juventude hoje descobriu isso e é uma juventude explosiva? Acha que afetou? Posso assim dizer, em algum contexto afetou sim. Mas, mesmo assim, eu vejo que a juventude, apesar disso, tem aparecido mesmo com palavras, não é? Tem sido uma juventude em que quer aprender, quer uma liberdade de expressão, quer, enfim, saídas de paradigmas, não é? Então, eu vejo que afetou em algum sentido, mas, outro lado, também é bom para a juventude, não é? Ok. Então, é bom porque... Eu digo assim, é bom porque imaginemos que onde estão as crianças menores de idade, é lógico que a conversa com um adulto não vai ser com um menor de idade. Então, em algum contexto, em algum sentido, vejo que é bom nesse contexto, para que a criança espere um próprio momento, venha ouvir o que tem a ver com, Pedro, a sexualidade. Naquela altura havia educação sexual? Os nossos pais? Eu penso que sim, porque os nossos pais nossos fizeram pais muitos filhos. Fizeram muitos filhos, sim senhora, mas os nossos pais eram muito conservadores. Sim. Os nossos pais fizeram muitos filhos, mas fizeram muitos filhos em suas casas. E aqueles pais que têm ou tiveram, né, 2, 3 relações. Relações. Bom, isso acho que é um modelo que existe uma parte de África ou aquilo que é a cultura, a identidade cultural do africano, não é? Existe uma parte que alimenta a poligamia ou que protege a poligamia. Olha, eu ia perguntar se é normal nós, os africanos, termos 2 ou mais relações. Bom, até porque um ditado africano, não é? Um sábio africano disse que o verdadeiro africano é aquele que tinha mais de 2 mulheres. Sim, exatamente. Então, aliás, nós temos, acho que nós, mesmo cá em Angola, nós temos um lado, acho que a parte dos bacongos, não é? Eles
como é a cultura deles permite... A tradição mesmo, sim. ou coisa assim, permite com que eles possam ter mais de 2 mulheres, não é? Ok. Do meu ponto de vista, já ter uma mulher já é difícil, ter mais do que 2... Essa parte tem a ver com cultura. A cultura europeia é diferente da cultura africana. Por exemplo, notamos uma coisa. A mesa que o europeu faz vem 4 cadeiras. 2 cadeiras para os pais e 2 cadeiras para os filhos. A mesa do africano que às vezes tem 12 cadeiras. 2 cadeiras para os pais e 10 para os filhos. Então, as culturas são diferentes. Mas olha que também já temos europeus a fazerem muitos filhos, né? Já temos. Já temos. Olha, Pedro, o que eu quero mesmo saber é como é que os nossos pais conquistavam as nossas mães. As nossas mães. Epá, sinceramente, é uma pergunta um bocadinho difícil, né? Porque o meu pai já infelizmente perdeu há poucos dias, com 83 anos de idade, e a minha mãe está com 85 anos de idade. Então, sinceramente, não sei bem qual era o modelo que eles utilizavam para as suas paqueradas. Mas também acredito que não fossem muito os nossos, né? Mas hoje você já tem várias formas para conquistar, né? Mas eu conversei com o mais velho, sim. já falecido, 74 anos. Ele disse-me que na altura era simplesmente a pessoa, suponhamos que tu fosse um bom caçador, era motivo de atrair várias moças na aldeia, várias mulheres. Okay. Se fosse, por exemplo, um bom pescador, ou como é que é? Palmador, não é? O homem da palmeira. Exato. Sim. Exato. Era motivo da paixão, como hoje em dia, né? Sim, sim. Um músico, uma estrela que passa na televisão, por exemplo, o nosso apresentador aqui. Então, na altura também era assim. Exatamente. Então, cada geração vive de acordo com a sua geração. Mas hoje os nossos pais não tinham uma vida financeira estabilizada, mas mesmo assim as nossas mães conseguiram suportar e viver com eles 20, 50 anos. Hoje, atualmente, podemos encontrar na nossa sociedade uma jovem a suportar um jovem que não tem emprego? Nesse dia é difícil. É muito difícil. É difícil porque antigamente acontecia. É muito difícil. Antigamente acontecia porque, já dissemos aqui várias vezes, eles tinham um modelo de vida completamente diferente e naquele modelo eles conseguiam dar a volta à situação e depois não eram aficionados às luxúrias que hoje o mundo oferece. Não é? Então é completamente diferente. Agora, hoje você ter um jovem desempregado, a mulher vai lá aguentar até um determinado tempo. Mas podes crer que depois alguma coisa vai dar bom. Ou porque vai haver traição, ou porque vai automaticamente partir-se e deixar o rapaz a solo, ou coisa assim. E não só. Antigamente as famílias eram mais unidas. Ou seja, quem tivesse pouco ajudava quem tivesse um pouco ajudava aquele que não tinha. Mas hoje em dia não. E também na altura eles haviam uma fase agrícola. Ou seja, não era preciso ter conta bancária, porque as pessoas era preciso ter uma lavra. Hoje em dia não. Exatamente. Ninguém quer ir no campo, ninguém quer fazer lavra. As pessoas querem trabalhar nas indústrias, querem ser empresários. Na altura não. Exatamente. Então o pai era pescador, ele ia com seu filho e o filho conseguia peixe para alimentar a sua família. Então as culturas mudaram muito. Mudaram muito. A exposição feminina hoje, será que também tem estado a contribuir muito nessa perda de valores? Porque hoje nós temos estado a ver as nossas mães a reclamarem constantemente sobre a exposição feminina. As mulheres hoje se expõem demais até. Exatamente. Bom, isto acho que é sabido, mais ou menos, né? É sabido o que é que está por trás disso. O que está por trás disso são os graus de dificuldades que a juventude encontra. Sim. Não é? Então, as mulheres sentem-se que muito mais bem apresentadas, muito mais bem expostas, que mais facilmente atraem um senhor, como elas dizem, um papoite. Um papoite. Então, e automaticamente, quer dizer, e também as coisas já ficaram mais difíceis, né? Porque o quadro mudou, também o próprio papoite está difícil de aparecer. Também porque nós estamos na era da informação e era do conhecimento. Sim. As moças querem não só estar informadas, mas também atualizadas. Atualizado. Por exemplo, as moças acham que se não fazer unhas, não está atualizada. No tempo dos nossos pais era diferente, as nossas mamães era diferente. Então eu vejo que as mamães, elas não têm culpa, porque os tempos deles não tinham isso. E nossas irmãs também, hoje em dia, não têm culpa, porque é o tempo atual. Eles obrigam a isso. Exatamente. Mas
a forma de vestir das nossas Sim, mães. a Eu olho muito bem, olho muito por aí, por quê? Porque as nossas mães têm um perfil. E hoje é extremamente difícil vermos uma jovem a usar pano. Pano, exatamente. Então, se você está numa era moderna, você quer ver a mulher a usar pano, é difícil. Ela vai usar um calção curto, vai usar uma saia curta, ou um colar chuchuado, porque ela quer mostrar as vantagens que ela tem para ser o centro das atenções, não é? Sim, mas Ok. também o pano usa-se de acordo com o momento. No momento. Por exemplo, você tem uma entrevista de emprego, é lógico, as moças não se sentem à vontade, por exemplo, usar um pano. Mas no tempo das nossas mamães, eles não tinham essa roupa de grife, por exemplo, essas marcas que nós temos, na altura não tinha, não existia. Mas a roupa de grife era o pano. Na altura, hoje em dia não, esses são tempos modernos. Mas, puxando um pouquinho naquilo que é a nossa identidade como africanos, não achamos que esse nosso fato não é nosso? Ou seja, não é nossa identidade? Claro que não. Claro. Ok. Claro que não. Então, de alguma forma, estamos a perder a nossa identidade. Mas é assim, eu digo assim, um africano, por exemplo, na Europa, o que ele caracteriza de que esse africano é através do vestuário. Exato. Exatamente. E quem está aqui em África não consegue vestir, ou seja, nem se identifica, não acha que há uma contrariedade em tudo isso? Bom, isso também depende de países. Porque eu vejo alguns países, por exemplo, lá no Corno de África, mesmo Nigéria, África Sim. do Oeste, Sim. eles você nota até um político, um jogador, por exemplo, vestir-se assim, porque ele está identificado que essa aqui é a minha origem. É a minha origem, sim. Mas nós aqui em Angola, praticamente os angolanos perderam a sua origem, Ok. a sua essência. Olhares quando existem as cimeiras Nota-se, dos países nota-se. africanos, temos sempre um país, aliás, vários países africanos que vêm representados com seus dirigentes, mas com o traje africano, não é? Com o traje africano, com uns com os seus panos na cabeça. Aliás, veja para o modelo, por exemplo, dos países árabes, não é? Exato. Epá, eles não deixam a sua identidade cultural a mãos alheias. É verdade, vêm vestidos lá com aqueles, como é que chama o traje do... Traje, sim, bubu, enfim. Aquele bubu. As Sim, túnicas e não as sei túnicas. quantas. Então, quer dizer, ele está ali a mostrar que pá, a minha linhagem é esta, eu sou dali e sou mesmo. Ok. Então, agora, nós é que temos que dar uma atenção especial a isto, porque as vestes é representação também daquilo que é a identidade cultural. Muito bem. Se você diz que é africano e aparece numa cimeira africana vestida assim conforme está, Sim. não é quando você sabe que na tua essência as vestes são outras, então ele olha para ti, os mais apreciadores vão olhar para ti e vão dizer, esse camarada epá, deve estar vindo do outro lado. Sim, porque E, aliás, nota-se- nós os angolanos temos este problema. Ok. Sempre somos conectados de uma forma diferente em África Sim. por causa Sim. do modelo que nós temos. Sim. Sim, porque você não tem algumas cimeiras que acontecem a nível do mundo. Você nota que alguns presidentes africanos, eles têm aquela vergonha de usar a sua própria roupa que ele identifica, sendo africano. Ele vai, por exemplo, de um fato, grife, enfim. Mas você nota o país árabes, eles usam a sua indumentária que eles identificam. Então, eu vejo que o africano perdeu, cada vez mais está perdendo a sua essência, a sua cultura. E nós não devemos perder a nossa cultura. Acha que até nas telenovelas, nós como africanos, deveríamos ter aquela matriz, aquela identidade também? Também. Para influenciar de alguma forma? Também, e depende muito da temática que se impõe na Com novela, certeza, né? com Porque se certeza. você vai falar, por exemplo, de um tema contemporâneo, então tem que levar uma essência, né, ao rigor daquilo que é o modelo da autora. Agora, se você vai narrar uma novela dos tempos atuais, do modernismo e tudo mais, então tu já vais apresentar um padrão que é completamente diferente. O complexo em falar as línguas nacionais, não acha que isso tem também dificultado naquilo que é o conflito de gerações? Tem dificuldade sim, mas uma coisa que eu gostaria de fazer um reparo aqui. Se nós formos analisar, quase todos os países africanos, eles têm sempre uma língua que lhes une. Sim. Mas nós em Angola nós não temos. Só Ok. temos a língua portuguesa que nos une. Não temos identidade então? Não temos. Por exemplo, você vai no Congo Democrático, eles falam Lingala. Você vai no Senegal, o Wolof. E vários outros países. Nós não. Você vai no Norte, no Sul, você tem que comunicar em português. E às vezes o povo de lá não fala português.
Pois é. Então eu vejo que isso aqui foi, acho que, entre aspas, erros que surgiu desde o colônia. Não tem uma língua padrão. Acho que Angola só de línguas nacionais, não é? Até se calhar eu chamaria línguas tradicionais, né? Sim. Temos mais de 5 ou mais de 10, não é? Sim. Penso eu, porque Mais de 10, porque independentemente das línguas básicas além do Kikongo, o Kimbundo, o Mbundo, nós temos o Choko, o Ngangela, temos uma outra língua que é O muito... Fiote, Que é um fiote de cabinda. Pois, temos uma série de línguas. Pois. Mas não temos uma única língua que nos que caracteriza, que nos une. Exatamente. Sim. Exatamente. Ok. Então, E não só, desculpa, e não só, por isso que hoje em dia nota-se jovem tem aquela vergonha, não é? De falar, por exemplo, num táxi a sua própria língua. e sentem de origem. vergonha porque se é aquilo que nos identifica. Por isso é que eu sempre falei a um amigo, de que hoje em dia a Lingala virou como se fosse uma língua angolana nossa, e não é. Ok. Porque você nota, por exemplo, um congolês no táxi, Exato. ou na paragem, ele não tem vergonha de falar Lingala. falar Ele Lingala. pega o telefone, liga e ele fala normalmente. Exatamente. Mas o próprio angolano que fala Kikongo, ele acha que se falar Kikongo, talvez que vão lhe achar, o almoço não vai gostar dela, ou no trabalho talvez vão lhe menosprezar. Eu vejo que a juventude está perdendo muito aquela essência. A outra coisa é o sotaque, né? Quem é de Cabinda, quem é do Zaire, principalmente, e chega aqui, as pessoas têm aquela tendência de sorrir essa Ok, pessoa muito por bem. causa do sotaque. Ok. ou tem muito R, ou tem muito S. Sim, exatamente. Então, Isso já são problemas complexos, Complexos, acho eu. sim. Isso é já complexo. acha das que nas pessoas, nossas né? escolas deveríamos ter algumas disciplinas sobre as línguas Línguas nacionais. nacionais? Já deviam ir. É que nós temos inglês, temos... Já deviam O ir francês. há muito tempo. E há muito tempo. Já devíamos ter isso, mas há muito tempo, não é? Mas como se diz, nunca é tarde. Nunca é tarde. Então vamos implementar. Porque veja por exemplo, que eu tenho um conhecimento que existe no Brasil, Sim. uma escola, não é? Que tem aulas de Kimbundo. De Kimbundo. Ok. Eu já vi essa também. Não é? Sim. Aulas de Kimbundo. E cá no Eu nosso- Mas acho que aqui o Ministério da Educação tem trabalhado Já para está a isso. trabalhar para isso, Já né? tem livros, manuais em Kikongo, Kimbundo. Ok. Sim. É verdade. Está em carteira isso. Já vi também um vídeo no qual estão brancos a conversarem, acho que não foram da igreja, a falarem Kikongo, normalmente. Ok. Então, quer dizer, Já é muito bom. eu acho que, pronto, se isso for incrementado a partir do ensino, já na base, não é? Acho que no ensino secundário, Secundário. ou Acho no primário. primário, no ensino primário, isso vai se alavancando. Porque entre nós vai haver aquela comunicação. Ou este fala com aquele, este fala com aquele, porque existe uma coisa que a gente sempre procura fazer, sermos os melhores alunos da escola. Ok. Então, quando existe esse despique, quando a gente estiver a estudar na base com aquela matéria, o João quer ser melhor que o Filipe quer ser melhor que o Antônio e vice-versa. Então, Mas eu acredito este que conflito... esse princípio deveria começar em nossas casas. Porque nós queremos que nossos filhos falem línguas nacionais, mas próprios pais não falam. Não falo. Poucos pais não Ok. falam. Porque eu vejo, por exemplo, eu falo línguas nacionais, né? Porque eu aprendi com meus pais. Eles falavam e eu acompanhava, mesmo não escrevendo, mas eu consigo ouvir. Mas há casas em que o pai não fala e quer que os filhos falem. Eu vejo que tudo deve começar a partir de casa. E como palestrante, qual é o papel da comunicação social perante este conflito de gerações? Olha, eu falo assim, a princípio a comunicação, nós precisamos, nós como palestrante não só, nós precisamos passar mais informações, porque vamos notar uma coisa, o pai espera que o filho venha aprender na escola, e os professores na escola sabem que o filho aprendeu em casa, e o filho acaba não aprendendo. Então o que nós temos que fazer? A escola deve unir tanto a família, a igreja e a sociedade. Precisamos estar interligados para passar uma boa mensagem à juventude. Porque há um autor que diz que cada geração deve escrever o seu próprio livro. Essa nossa geração, estamos a preparar para... Ou seja, nós estamos a deixar um legado para a próxima geração. Os nossos pais, às vezes, há pais que não deixaram um legado para os seus filhos. Então, aquilo que foram zero, os nossos pais, não pode ser o nosso zero atual. Então, nós temos que preparar para impactar a próxima geração. E nesta senda de impactar a próxima geração, o
que é que acha que, olhando para a geração passada, o que é que acha que era benéfico para aquela geração que deveria se implementar nessa, ou que essa perdeu e que deveríamos resgatar? Bom, implementar como tal, eu não foco assim alguma coisa que deve ser. Eu acho que é o que eu há bocadinho falei e estávamos a falar nesta interligação entre escola e casa, a educação. Sim. Tem que haver um confronto conjunto para que nós tenhamos os filhos a seguir uma determinada linhagem. Então, isto é um trabalho conjuntural, isso é um trabalho em que começa de pessoa por pessoa e família a família e a sociedade no seu todo, não é? Entretanto, você veja que se eu hoje tenho uma base em que eu começo, por exemplo, com os 18 anos e começo com um país em linha de crescimento e sinto que existe um desenvolvimento no meu meio circundante, automaticamente eu desperto muito mais. Se eu não tiver isso, o que é que vai acontecer? Porque, vamos tirar um exemplo, eu tiro um exemplo concreto. Onde vive a minha mãe, não é? Eu nasci nos anos 70, não é? Ou, concretamente em 1970. Até hoje, o que era aquele bairro, eu não vi crescimento. Pelo contrário, as ruas ficaram mais estreitas, o chão ficou mais degradado. Então, nós temos naquela altura estradas em que tinhas acessos muito mais simples e hoje não tens isso. Então, é toda uma série de problemas que afetam naquilo que é a geração, porque a geração cresce em função do desenvolvimento do meio onde você está. Ou seja, a juventude cresce em função do meio onde você está. Então, essas mudanças de geração, não é? Esses conflitos vão continuar, porque quem esteve lá atrás e teve um modelo de vida muito mais sossegado, muito mais agradável, porque estava numa linha de conforto em que tinha menos chatice, vai sempre sentir que aquela geração foi a melhor. Aliás, vamos ter sempre esses contos. Vamos. Olha, eu fiz uma viagem ao passado. Ou seja, eu nasci numa aldeia e saí lá com 15 anos. Okay. E que quando narra essa história, eu viajo até lá e me recordo de quase tudo que eu vivi, né? Eu lembro muito bem que as nossas mães levavam o almoço na lavra e que você, quando sai da escola, é obrigado a seguir a mãe na lavra, senão não tem almoço. Okay. Mas hoje, quando se faz isso, até chamam a polícia, né? Era uma forma de tu mesmo, criança, sim, ajudar a família. Quando você fosse à lavra para almoçar, na hora do regresso você vem com a mãe, sim, mas também já vens ali com o teu saquinho pendurado, com a batata doce, com a mandioca, ou coisa parecida. Mas a realidade passada já é diferente da realidade. Mas acha que nós temos, como jovem, o que é que acha que nós temos estado a perder? Que de alguma outra forma nós poderíamos preservar isso até hoje? Acho que nós perdemos, eu posso chamar assim, alguns direitos, né? E não só, também perdemos a proximidade, né? Sim. Com o outro. Porque hoje em dia o jovem não tem empatia, já não tem aquele amor ao outro, ao próximo. E naquele tempo, essa ilustração que fez agora, aquilo é uma mensagem que os pais passavam aos filhos. Aquilo era praticamente dizer de que no pouco que nós temos, nós queremos que você venha repartir com os outros. E não só também era uma forma de motivar o filho também, de aprender a trabalhar, não é? Que não tinha que depender simplesmente na formação acadêmica, mas também tinha que depender também da lavra. É mais ou menos tipo uma profissão hoje em dia, nós. Então, eu vejo que jovens perderam isso, ok? Já estamos na cidade, a cultura da zona urbana, não é? Nós já não queremos mais do passado, também com a influência das redes sociais, nós queremos imitar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Você vê a história, por exemplo, de um Cristiano Ronaldo ou de um Messi, não é? Então, o jovem não viu o passado dele. Mas todos nós tivemos o nosso passado, nós podemos muito bem aprender com o nosso passado. E até falando um bocadinho sobre o passado e as profissões, há uma coisa que eu hoje estou a sentir já na juventude. Eu trabalho, independentemente de trabalhar nas artes cênicas, não é, como ator, eu trabalho também
em construção civil, mais ligada à eletricidade e climatização, né? Ou seja, nós temos uma firma que é de prestação de serviço no ramo, desculpa a publicidade, no ramo de climatização, não é? Especificamente, e trabalhamos em eletricidade, canalização. Eu acompanho muito aquilo que são as outras artes, né? A madeira, o ferro, e tenho notado que muitos jovens estão a seguir uma linha profissional. Já estamos a ver em qualquer rua um serralheiro a montar alguma janela ou porta. Já estamos a notar os carpinteiros também nos seus quintais, nas suas varandinhas, a fazerem trabalhos. E outra coisa, são os aproveitamentos dos materiais. Hoje você, se tem um pedacinho de ferro na tua porta, podes crer que não vai lá demorar muito tempo, que alguém vai aproveitar, vai fazer alguma coisa. Sim. Muito bem. Yeah. Tirando aqueles que até vão vender para sucatas, né? Mas que também é uma forma de eles ganharem o seu pãozinho. Um pedacinho de madeira já se aproveita para fazer um banquinho ou coisa parecida. Então, acho que naquilo que é a linhagem profissional, eu estou a gostar daquilo que eu estou a ver. Muita Pedro, coisa está a ser feita. Antigamente não havia as lutas de gangues. Então, quando você me pergunta o antigamente, vai fazer sentir que eu sou muito mais velho. Mas não existia. Não existia as lutas de gangue. O que está na base? Existia um conflito de grupos, mas era um conflito de grupo muito interessante. Ok. Era o meu bairro que ia jogar futebol com o outro bairro. Essa Não é boa. Este era um conflito saudável. Era o grupo de dança do meu bairro que queria confrontar-se com o grupo de dança do outro bairro. Eram os festivais de dança, os campeonatos de futebol de salão, de futebol 11 que aconteciam. Estes que eram os conflitos que existiam entre nós. Agora, de lutas, de tirar katanas, que isso até é arrepiante. Desculpa, não sei o que é que se passa. Mas se nós pegarmos as décadas de 60 e de 70 para vários países africanos, eram consideradas décadas de paz, né? A independência. Okay. E de 80, 90 até nossos dias, eram praticamente décadas de muita guerra. Não é? O que é que nós notamos? A gangue começou ali, desenvolveu-se muito na década de 80, 90 até os 2000. Razão pela qual nós notávamos que nossos filhos e nossos irmãos, quando chegava dezembro, o pai comprava fazer brinquedo, uma arma, um carro da polícia. Exato. Porque eram décadas de guerra, então brinquedos também que têm que chamar a atenção eram brinquedos que têm a ver com isso. Ok. Então ali também se expandiu os filmes, né? De terror, de guerra, enfim. Então a gangue começou ali. Exatamente. Okay? E tem desenvolvido muito por causa que também das redes sociais. Alguém viu uma publicação no TikTok, enfim, também quer experimentar. Exato. Era mais ou menos isso. Tem saudades de alguma coisa que viveu no passado? Eu tenho muitas, né? De muita coisa que eu vivi no Eu passado. também tenho muitas. Aliás, dessas coisas que eu já estou a frisar, de dançar. De dançar. Eu cheguei a dançar o break, né? O break, não sei se vocês... O break dance, que até havia um filme que era o break dance, lá com os toques de coisa e tal. É mesmo então, assim, quer dizer, sabe, era isto. E de futebol. Futebol, eu adorei. Eu joguei muito futebol e tenho referências. Eu sou contemporâneo do Zico, do Paulo Dias, do Cacharamba, se me estiverem a ouvir, o Zezinho do Petro, o Miúdo Neto jogou comigo, o Helder Vicente. Estou convosco. E não só, também no passado éramos mais unidos. Você poderia ir comer na casa do outro, o outro vinha comer na sua casa, vocês podiam jogar aí a bola, dormir desenhava aí no chão, tudo aquilo, eram mais unidos. Hoje em dia não. Exatamente. Olha, falando em desenhar no chão, Olha. até dúvidas da escola de matemática, era no chão. Olha, exato, dúvidas aqui. muito bem. Quem Olha, sabia fazia para o como outro. tudo que cuia não demora, nosso tempo já chegou mesmo no final, mas gostaríamos de que tecessem algumas considerações finais, se tem alguma coisa que deseja partilhar com os nossos telespectadores. Bom, eu particularmente vou mais uma vez agradecer a 2MTV pelo convite, aproveitar também a oportunidade para dizer-vos que estarei em palco no dia 23 às 19 horas no Hotel Royal Plaza. Desculpe a publicidade, a ocasião faz o ladrão. Então estou a convidá-los, os ingressos são apenas por 6.000 kwanzas, por isso. E uma força aí, essa juventude angolana, que é muito forte, muito explosiva, muito espantosa. Uma força aí para eles. Obrigado. Também quero agradecer pelo privilégio mais uma vez. E quero dizer à televisão, à estação, temas como esse que constrói uma nação.
nós queremos que haja mais tema como esse. Obrigado. Porque o nosso país é maioritariamente jovem, nós precisamos impactar o jovem pelos temas como esse. O jovem está aí sentado a acompanhar isso. E isso faz muito bem. Continuem assim. Olha, muito obrigado pela vossa presença. Ok, Nós obrigado, somos eternamente Muito gratos. obrigado. E agradecer a você que está aí em casa. Muito obrigado. Não se esqueça de subscrever ao nosso canal do YouTube, E2MTV, e seguirem as nossas redes sociais, tanto Facebook como Instagram, E2MTV. Ficamos por aqui e prometemos voltar amanhã com mais novidades. Até lá, fique com Deus. E2MTV. O seu mundo infinito.